que o Deus de toda a terra escolheria um povo dando a entender que ele tem preferências? Ou essa pergunta não está correta? É o que vamos ver nesse dia, onde chegamos a um ponto do livro de Deuteronômio, onde depois de tudo aquilo que foi mostrado, de todos os mandamentos, estatutos e juízos, Deus chega para o seu povo e diz assim: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações, que fez para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 26, dos versículos 16 ao 19. Comecemos pelo final, quando fica muito claro que Deus está aqui conversando com o chamado povo dele, né? E ele diz que ele vai exaltar esse povo em louvor, renome e glória sobre todas as nações. Sobre todas as nações que Deus fez. Então ele está dizendo que ele é o Senhor de toda a terra, mas que ele elegeu determinado povo para que seja um povo santo. E aqui está na hora da gente não fazendo o papel de juiz ou advogado de Deus, mas de examinador das nossas consciências, digamos assim. Por que Deus escolheria um povo? Primeiro, eu já tenho dito aqui nos vídeos anteriores que Deus fez os seres humanos com a capacidade criativa, com a capacidade de escolha, e que os seres humanos se perderam em relação à sua consciência, né? Conforme dito em linguagem mítica no Gênesis, os seres humanos conheceram o bem e o mal, mas passaram a amar mais o mal do que o bem. Basta ver as obras humanas, como que elas vão sendo praticadas no planeta. Nos nossos melhores bens existe profundos males. Existe uma semente maldosa, né, que o Freud veio a chamar de pulsão de morte, né? A vida vai seguindo silenciosamente e a morte vai vindo de maneira ruidosa, barulhenta. E a gente acha que a morte é vida. De tanto que a gente passou a conhecer o bem e o mal, mas passou a amar mais o mal do que o bem. E aí, em meio à liberdade dos seres humanos se expressar, o livro de Gênesis vai dizer que nasceu um filho, depois que aconteceu o episódio lá de Caim e Abel, nasceu um filho de Adão e Eva chamado Sete. Daí se passou a invocar o nome do Senhor. Aí de Sete vem o Enoque, do Enoque vem o Noé, aí do Noé tem os 3 filhos Sem, Cã e Jafé, que povoam toda a terra depois do dilúvio. Aí dos Semitas vem o Abraão, os patriarcas, Israel e essa nação. Essa é a história. Você não precisa crer em nada disso. Mas para os que creem, siga comigo um pouco. Deus escolheu um povo no sentido de que em meio à liberdade de culto da humanidade, de tentar se religar às divindades, de tentar conversar com o mistério, Deus diz, olha, no meio do mistério existe um ser real, sou eu vou me revelar a vocês, mas eu vou me revelar, não vou me impor. E para eu me revelar, eu escolhi um povo. Então não tem nada de maravilhoso nesse povo. Eu escolhi esse povo no sentido de revelar as verdades de um Deus que existe, e não de um Deus que é segundo a imagem e semelhança dos seres humanos. Aquelas divindades que brigam, que matam entre si. E Deus fez isso, mesmo correndo o risco de continuar sendo uma construção conforme a imagem e semelhança dos seres humanos, porque o Deus de Israel, ele parece muito os déspotas humanos, né?
Só que Deus é Deus e ele fez essa escolha do povo como Deus. Tanto é que eu estou aqui falando com vocês, até onde eu consigo entender, eu consigo ter um discernimento daquilo que é Deus e daquilo que é uma projeção de Deus conforme os desejos dos judeus. E esse é o trabalho difícil que os crentes têm dificuldade de fazer. Então a primeira verdade é essa. Primeiro, Deus escolheu um povo para anunciar a boa nova, para anunciar à humanidade que existe um Deus, para anunciar à humanidade que todo aquele que invocar o nome desse Senhor há de ser salvo. E aí ele fez isso de maneira objetiva no decorrer da história e ninguém pode negar, você crendo ou não, você não vai negar que Israel hoje está entre os povos, é uma das nações mais ricas, e quando Deus falou com aquele povo que ia colocar num lugar onde brotava leite e mel, terra que manda leite e mel, ele estava falando inclusive dessas contradições, porque o lugar onde Israel habita hoje é um lugar infértil, é um lugar que não tem como, mas Deus deu a eles tecnologias, milagres, entendimentos. A gente pode morrer de raiva disso, mas a ciência tem o seu pezinho lá nos povos, digamos assim, no semitismo, né? Os grandes nomes das ciências aí, ó. Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, Sigmund Freud, para não citar uma miríade de cientistas, Albert Einstein, são homens com o pezinho lá em Sem, filho de Noé, filho de Enoque, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus, como diria as genealogias bíblicas. Não tem nada de especial nessas pessoas. O que existe é o fato de que Deus historicamente se comprometeu com esse povo de projetá-los em ciência, de projetá-los no entendimento do Evangelho, e eles sempre tiveram esse cuidado de registrar as coisas. Você pode não acreditar nas Escrituras, mas ele é um exemplo histórico e letrístico de um povo que preocupou-se com o registro, porque onde o Evangelho entra, a intelectualidade entra. E aqui eu estou falando de Evangelho, não de tradição cristã. Essa é a primeira moeda do povo escolhido. O primeiro lado da moeda. O outro lado da moeda do povo escolhido, que eles não conseguem entender, é que Deus está falando para eles assim, olha, para que eu vou te exaltar em louvor e renome e glória sobre todas as nações que fez. Ou seja, Deus fez todas as nações, ou seja, todos os povos são de Deus. Israel carregou uma missão histórica de revelar facetas do amor de Deus. Esse lado da moeda eles conseguiram enxergar. O outro lado que eles não conseguem perceber é que o fato de ser povo de Deus e de ser santo, que é o termo usado aqui, o que é santo? Vocês foram separados das nações para compreender as minhas verdades e em função delas vocês terem determinados costumes, determinados propósitos, determinados mandamentos, juízos, testemunhos e princípios. Mas isso é para vocês, daí o termo santo, kadesh, correlatos, santos nesse sentido. Só que eles passaram historicamente a confundir santo com superior. E aí, nunca você vai ver aqui, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, essa história de que Deus mandou Israel expandir o que eles tinham recebido para os outros povos. Ou seja, eu sou santo, fui separado por Deus, eu não pedi, Deus é que graciosamente me vocacionou. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu interpretar esse separar-me para me colocar sobre os outros, para falar assim, olha, todo mundo agora vai ter que ser judeu. Você vai vendo que historicamente falando, os judeus começaram a tentar fazer isso. Você tem ali no livro de Esdras e Neemias, quando o judaísmo que a gente conhece hoje nasce, ali no século 6 a.C., eles começam a achar que as pessoas, para compreenderem o Deus dos judeus, tinham de se converter ao judaísmo. Aí já não tem mais nada a ver com o que Deus está falando aqui. Aí judeus cometeram esse erro de querer se impor sobre as demais nações. E os cristãos que herdaram a cultura judaica, uma vez abraçados pelo imperador Constantino, no século IV, também começaram a querer impor sobre a humanidade os valores cristãos. E aí já não tem mais nada a ver com Deus, tem a ver com uma ideologia, com uma imposição, com outras guerras, com as guerras santas, com loucuras, com pecados mil, até
o judaísmo e o cristianismo eles se tornando grandes Sodomas. E aí vão entender só aquela linguagem que Sodoma conseguia entender, a da destruição. Você vê que Deus é rigoroso com Israel, porque Deus não chamou ninguém para impor sobre os outros aquilo que eles foram separados para entender. Então é isso. Ser um povo santo, ser um povo separado, jamais deveria significar ser um povo superior e ser um povo expansionista, né? De tal forma que o querido Caio Fábio chama os evangélicos da atualidade de, não de evangélicos, mas de evangelástico, porque é sempre expansionismo, é sempre mandar um pouquinho na fatia do bolo que a gente recebeu graciosamente. Burro é o evangélico que vai se tornando evangelástico. Deus não chamou você para ser expansionista. Ele chamou você para compreender as verdades dele e aí fazer igual Jesus falou. Vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. O sal, quanto mais sumido ele é, mais efeito ele faz na sopa. E a luz do mundo não é espalhafatosa, ela não se impõe, ela não avisa, né? As estrelas não avisam. Gente, a partir das 18 horas, olhem para o céu que a estrela feita por Deus vai brilhar sobre a sua vida. Aí os cristãos esquecem disso. Luz é luz, luz brilha, luz atrai. Você está ali vivendo a sua vida de santo, de separado, e as pessoas começam a te cercar. Quem está falando aqui com vocês é alguém que, por exemplo, estava dormindo em casa um dia de madrugada e de repente alguém bateu na porta, olha, eu não sei o que era, eu estava em casa dormindo e aí Deus me falou que era para eu bater aqui no apartamento tal. Olha, eu não pedi, jamais me imporei sobre a vida dessa pessoa e de qualquer outra pessoa. Aliás, eu já sou um ser muito tímido, eu sou candidato a quase não ter amigo nenhum na vida. E aí o Senhor me separou para que todo aquele que invocar o nome do Senhor e parte dessa invocação me incluir, vai vir a mim. Foi isso que Jesus falava com os próprios judeus, né? Como ser humano, ele falava isso, olha, vocês não entendem o que eu falo porque vocês não são dos meus. E esse vocês não são dos meus tinha um sentido circunstancial e um sentido eterno. O sentido circunstancial é, eu sou um nazareno. Não fica preocupado em crer no que eu estou falando. Tudo que o Pai me dá vai crer em Deus através de mim. E aí Jesus Nazareno disse isso, e eu, brasileiro, digo isso. Tudo que o Pai me der vai vir a mim. Para outros ele já estava estabelecendo um juízo eterno. Vocês nunca vão conseguir crer em mim, porque vocês até preferem nem ser dos meus. Num sentido circunstancial, muitos que não entendiam a palavra de Deus através da boca do Nazareno, de Jesus, foram entender a partir de Pedro, de Paulo, de Charles Spurgeon, de Caio Fábio, de muitas outras pessoas, e alguns pouquinhos devem entender através deste aqui que está falando. No sentido circunstancial. No sentido eterno, todo que vier a Deus será abraçado. Então eu não preciso querer me impor e nem ficar querendo ser aceito. Isso é que significa você ter a consciência de que você é um povo santo, de que você é um povo escolhido, de que você é um indivíduo vocacionado. Mas é só até aí, sem expansionismos. Isto compreendido, eu queria meditar com você agora, rapidamente, sobre 3 palavrinhas que aparecem aí no texto do finalzinho de Deuteronômio 26. A primeira palavra são os estatutos, a segunda, os mandamentos e a terceira, os juízos. Olha, se o texto, a própria Torá, insiste em fazer separação entre essas 3 palavras, é porque a gente precisa compreendê-las. E a primeira separação está aqui. O que seria um estatuto? Estatuto é só você lembrar de status, de formas espontâneas de se conduzir, né? Então, existem coisas que são estatutos, elas estão aí. A gente as herdou, a gente se conduz, e aí, na verdade, estão chamando para os estatutos daquilo que é humano, daquilo que é inclusivo, daquilo que é ético. Um povo de Deus, ou todo aquele indivíduo que se considera de Deus, que agora isso não está mais recluso a Israel, tem de ter esses estatutos, que aqui no caso eles são circunstanciais. Por exemplo, eu tinha costumes para as mulheres, costumes para os escravos, costumes para as guerras. São os estatutos, Deus estabeleceu estatutos. Aí neste caso a gente precisa ler o livro de Deuteronômio pensando nisso. Muita coisa que está aqui, e quem tem acompanhado comigo os vídeos já entendeu isso,
Muita coisa que está aqui é para este povo específico, nesse tempo e espaço específico. O que a gente pode fazer delas é tirar os princípios. Aí são estatutos. A segunda palavra são os mandamentos. Mandamentos já tem um quê de uma ordem para ser executada, cumprida. Por exemplo, aqui tinha um mandamento que nós vimos no vídeo passado. Nunca mais vocês terão paz com os amalequitas. Isso é um mandamento de Deus para Israel. Não é um mandamento para a gente ficar caçando inimigo. Naquelas circunstâncias históricas, psicossociais e até psicoespirituais, a ordem era: vocês não terão paz com moabitas, não terão paz com amalequitas. É um mandamento para Israel. Aí, acerca desse termo mandamento, Jesus chega lá em João num bloco de passagens imenso, né, que vai do capítulo 13 até a hora da sua crucificação, quando ele vai ser pego no Getsemane. Ele teve uma longa conversa com os discípulos. E em meio a essa conversa, para ser mais preciso ali, João 13, a partir do versículo 34, Jesus diz assim para os discípulos: novo mandamento, ou seja, algo para ser executado, eu vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês andam comigo, que vocês são da minha laia, se vocês tiverem amor uns aos outros. Ou seja, ao invés de eu ficar caçando mandamento, se eu devo ou não devo votar, se é para ir menstruado ou não para o culto, se eu devo usar ou não brinco, é para fazer argola, é para fazer tatuagem. Não, o mandamento é só um. Amem uns aos outros. Tudo isso aqui que foi dito para esse povo específico se resume neste novo mandamento. Amem uns aos outros, que é nisto que vocês serão conhecidos. Nossa, mas amar é um mandamento? Pois é, aí que a gente consegue ver o diálogo de Deus com os problemas humanos, né? Há coisas na nossa vida que elas são espontâneas, como os estatutos. Elas estão aí, a gente aprende do senso comum, que é bom. Os estatutos. Agora, há coisas que para brotar em nós, elas precisam primeiro ser um mandamento. Você não consegue conversar com a criança, por exemplo, sobre não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. A criança nunca tomou choque, ela não sabe o que é isso. Então você tem que ir para o mandamento. Não põe a mão aí. E assim Deus faz com o seu povo. Ele, olha, amar o próximo deveria ser um ato espontâneo, mas amar não é do ser humano. Se de um lado o amor ele é fruto da espontaneidade, por outro lado há coisas nos seres humanos que só são descobertas depois do mandamento. É o que acontece com o trabalho acadêmico. O professor sabe que você tem um potencial de inteligência, de produtividade. Aí ele fala assim, vai ler o texto tal. Aí você reclama, acha ruim, pragueja, xinga o professor, xinga a 10ª geração anterior ao professor, acha que tudo é uma babaquice, até que você cumpre o mandamento e vai ler. E quando você vai lendo, seu universo vai se multiplicando. Aí você fala, gente, eu não tinha pensado nisso não. Vai reclamando, mas vai crescendo. Você vai reclamar, vai chiar, mas depois que você lê tudo, você descobre coisas em você que você não sabia que existia. De repente você acaba o seu artigo acadêmico e fica ali todo orgulhoso, olhando o fruto do seu penoso trabalho, né? Ou seja, aquilo que existia em você teve que ser despertado por meio de um mandamento. Vai estudar, vai pesquisar, vai seguir as normas acadêmicas, até que do mandamento passa-se a espontaneidade. Por isso que Jesus chega e fala, olha, vocês não têm muita capacidade de amar não, mas eu estou mandando. Estou dando um mandamento, um princípio através do qual vocês vão se descobrir seres humanos em mim, porque o amor de Deus nos faz descobrir o que tem de Deus em nós. E o novo mandamento é que vos ameis uns aos outros. E é nisso que vocês serão conhecidos. Ah, que mandamento eterno, difícil de se cumprir, não é verdade? Mas essa é a prosperidade do Espírito em nós, em que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou, e que a gente ame com liberdade porque Ele nos amou primeiro. Então toda a capacidade de amar já está dada. Não está em nós o amar. Como diz o apóstolo João, a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Então, por causa do amor dele em nós, a gente consegue amar. Mas a prática do amor começa com esse mandamento. Aí Jesus fala, eu vos mando, amem uns aos outros como eu vos amei. Que é nisto que vocês serão conhecidos. Não é se vocês estão guardando o sábado, não é se vocês estão fazendo coisas que era para judeu fazer.
Tem coisa aqui que é só para judeu fazer. Já vimos várias delas nos vídeos anteriores. Agora, o que a gente precisa pegar são os princípios eternos e transformá-los em nossa vida em estatutos, mandamentos e juízos. Mas o mandamento tem essa cara inicial de alguém ser mandado. Ser um mando, algo para ser executado. E por fim nós temos a última palavra, que são os juízos. E aí os juízos é quando as ordens de Deus são colocadas por meio de autoridades, que também são circunstanciais. Aqui era Moisés, os sacerdotes, os chefes de tribos, né? Então, juízos aqui tem a ver, por exemplo, com jurisprudência. Muitos juízes hoje agem de acordo com o que já vinha na historiografia da jurisprudência. No Brasil, muitas decisões são tomadas, deixa eu consultar o que o juiz passado fez nessa mesma situação. Então, os juízos eles já envolvem a intervenção de uma autoridade. Nesse sentido, circunstancialmente, nós precisamos encarar as autoridades instituídas por Deus. Jesus disse que ele ia colocar autoridades no nosso meio, mestres, sábios, escribas, gente versada nas escrituras, gente versada no reino. São essas autoridades que a gente confunde muito com autoritarismos, com barganhas políticas. Mas o Espírito Santo aponta para a gente e fala assim, olha, respeita os pastores, quando os pastores são pessoas que dão a sua vida pelo rebanho. Eu devo respeitar toda a autoridade até o ponto em que ela quer se colocar sobre a minha vida acima de Deus. Aí não dá. Aí é o princípio de Pedro respondendo às autoridades de Israel. Importa-nos antes obedecer a Deus mais que aos homens. Esses são os juízos. Então, em Deuteronômio a gente tinha os estatutos, os mandamentos e os juízos. No Evangelho a gente continua os estatutos para a gente abraçar as espontaneidades humanas que a gente tem, os mandamentos, que todos eles começam no amor, e aí até aquilo que era rígido para a geração passada vai sendo mudada, porque é o amor de Deus quem vai reger o mandamento. Uma coisa era o divórcio em Deuteronômio, outra coisa é o divórcio na contemporaneidade. Uma coisa eram as práticas homossexualistas em Deuteronômio. Outra coisa é a diversidade sexual na atualidade. Ó, tá vendo? Por quê? É o amor quem rege o mandamento. E os juízos que a gente precisa compreender qual é a autoridade que Deus colocou na nossa vida no tempo e espaço. Existem autoridades mais locais, por exemplo, eu imagino que eu seja autoridade sobre a vida dos meus filhos. Existem autoridades mais circunstanciais para exercer juízos sobre minha vida, né? Temos aqui os intelectuais, a autoridade da tradição das escrituras, uma série de outras coisas que podem ser contempladas. Enfim, só queria deixar essa meditação e que a gente possa ser pleno no Espírito e compreender quais são os seus estatutos, os seus juízos e o mandamento que é o amor do Senhor derramado em nossos corações, ainda que esse mandamento comece pela via da disciplina. E em Cristo Jesus, mais do que nunca, disciplina é liberdade. Por isso que Ele nos deu esse mandamento, que amemos uns aos outros. Primeiro ame, depois você vai descobrir como que é uma delícia amar uns aos outros. É isso que Jesus disse em João 7,17. Olha, quem amar, ou seja, quem fizer a vontade do meu Pai, conhecerá acerca da doutrina. Então, eu não preciso primeiro examinar, eu preciso primeiro amar, praticar, que é o mandamento eterno que Ele nos deu. E é nisso que seremos conhecidos. E aí, na medida que a gente vai amando, nossa Deus, a nossa consciência vai se expandindo. Esse é o sonho eterno do Espírito em nós. Que o Senhor nos abençoe.